E aí, aqui é o Node e imagine só, o mundo inteiro entrou em colapso e você está preso em uma escola isolada juntamente com seus amigos, enfrentando um urso psicótico que pretende eliminar todos vocês. Isso mesmo galera, no vídeo de hoje nós descobriremos como termina a história de Danganronpa, percorrendo os últimos episódios 12 e 13. Agora que os alunos do Colégio Topo da Esperança travaram uma batalha final com o urso demente para decidir quem seria o vencedor daquele jogo doentio, todas as portas foram destrancadas para que os jovens pudessem realizar suas investigações. Lembrando que o vencedor desse duelo será recompensado com a liberdade, enquanto o perdedor será punido com a morte. Naeg e Kirigiri caminham até o último andar do prédio, que mais se parecia com um castelo em ruínas. Certamente algo terrível havia acontecido naquele lugar. Juntos eles vão até a sala do antigo diretor daquela escola, pai de Kirigiri. A garota investiga o computador e não encontra nenhuma informação a respeito dos acontecimentos fora daquele colégio, e muito menos sobre o maior incidente da história, o qual o alter ego estava investigando antes de ser eliminado. Ao tentar acessar um arquivo, Kirigiri se depara com um pedido de uma senha. Aparentemente seu pai estava tentando esconder alguma coisa, porém Naeg consegue acessar a pasta e uma porta secreta é revelada. Lá dentro havia uma sala com uma mesa e um armário. Em cima da mesa havia uma caixa de presente. Ao abri-la, Naeg encontra ossos humanos e fica completamente transtornado. Kirigiri afirma que aqueles são os restos mortais de seu pai. Ela chegou àquela conclusão após avaliar todas as informações que havia coletado até agora. Segundo Monokuma, apenas os 16 estudantes haviam entrado naquela escola vivos, e Alter Ego havia descoberto que o diretor ainda estava no colégio, então as chances de seu pai estar morto lá dentro eram altíssimas. Enquanto analisava a caixa juntamente com os ossos do diretor, Naeg encontra um cartão eletrônico. Em seguida acha um cartão de memória escondido atrás do porta-retrato. Após inseri-lo no computador, um vídeo do diretor entrevistando os alunos aparece. Durante a conversa, o homem pergunta se os adolescentes estão de acordo em passar o resto da vida dentro daquele colégio e todos concordam. Naeg fica ainda mais surpreso ao ver que ele mesmo também foi entrevistado e concordou em viver naquela escola. O problema é que o garoto não se lembrava de nada daquilo. Quando chegou a vez de Enoshima ser entrevistada, o vídeo é interrompido e Monokuma causa um curto-circuito no computador. Nesse instante, o rapaz logo percebe que o urso estava tentando impedir que eles vissem algo importante. Queria ajudá-los a desvendar todo aquele mistério. Na sala dos professores, Togami encontra o registro da 16ª estudante, Ikuzaba Mukuro, que eles acreditam ter sido a última vítima. A garota era membro de um grupo de mercenários chamado Fëanor, antes de se matricular naquela escola, e havia se tornado a soldado de nível super colegial. Seu cartão eletrônico informa que Mukuro nunca havia deixado o colégio desde que se matriculou, e suas feridas foram causadas bem antes dos alunos a encontrarem no jardim. Segundos depois, o urso demente se aproxima por trás do rapaz e o entrega uma foto. Nela é possível ver toda a turma reunida, exceto ele. Monokuma faz o mesmo com todos os outros alunos. Sua intenção é fazer com que eles acreditem que o restante da classe seja cúmplice do atual diretor, e dessa forma confundi-los. Naeg continua a investigação e após deixar a sala do diretor, vai até os armários dos alunos e usa o cartão eletrônico que havia encontrado para abrir as portas. Logo no primeiro armário, ele encontra algumas cartas de tarô, uma bola de cristal e o caderno de Hagakure. Suas anotações indicavam que o garoto havia recebido aulas, mas desde que entraram no colégio, Naeg não se lembrava de ter assistido a nenhuma aula. No segundo armário, ele encontra o diário de Kirigiri, que continha todo o plano para isolar os alunos dentro do colégio. Nas páginas finais, a garota escreveu que o desespero estava entre eles. Ela ainda afirma que não havia apenas um, mas dois desesperos de nível super colegial. O garoto se pergunta se o urso havia plantado aqueles materiais dentro dos armários para confundi-los. Na tentativa de coletar mais pistas sobre aquele mistério, ele vai até o necrotério, onde eram armazenados os corpos de seus falecidos amigos. Chegando lá, o rapaz encontra Fukawa desmaiada no chão. Quando acorda, o corpo da garota está tomado por sua segunda personalidade, Genocider Show. Fukawa havia desmaiado após ver o corpo queimado de Ikuzaba Mukuro, e a psicopata tomou seu lugar, mas Naeg percebe algo estranho. Haviam apenas 9 corpos na maca, porém eles eram 16 alunos, e apenas 5 de seus colegas, além dele, estavam vivos. Sendo assim, deveriam haver 10 corpos no necrotério. Isso poderia ser um indicativo de que um dos alunos que supostamente havia morrido, na verdade era quem estava por trás do urso diretor. Mas qual deles? Após descer pelo elevador, os 6 alunos sobreviventes chegam ao júri, e o último julgamento colegial se inicia. Dessa vez,
Monokuma também participará do julgamento. Se os alunos descobrirem quem foi que matou Ikuzaba Mukuro e revelarem o mistério daquele colégio, eles vencerão o jogo e a pessoa por trás de Monokuma será executada. Porém, se eles não forem capazes de desvendar esses dois casos, o urso diretor será o vencedor e todos os adolescentes serão punidos. Hagakure inicia o julgamento mostrando a foto que Monokuma o entregou. Ele acusa todos os alunos de serem aliados ao urso diretor, pois todos eram amigos e já se conheciam antes mesmo de entrar naquela escola, exceto ele. Pelo visto, o rapaz caiu na armadilha do urso, mas seu argumento vai por água abaixo quando os demais estudantes mostram a Hagakure uma foto em que ele também está se divertindo com os outros. Nessa hora, o grupo percebe que Monokuma estava tentando manipulá-los para que eles não pudessem chegar a um acordo. Os alunos afirmam não se lembrar de terem tirado aquelas fotos e Naegi revela que encontrou alguns pertences de Hagakure e Kirigiri nos armários do último andar. No entanto, o rapaz afirma não ter usado nenhum armário desde que entrou naquela escola. Naegi mostra o diário de Kirigiri que ele havia encontrado e a garota afirma que aquela é mesmo a sua letra, porém ela também não se lembrava de tê-lo escrito. A essa altura estava claro que os alunos tiveram suas lembranças apagadas. O jovem mostra o cartão de memória que encontrou na sala do diretor e conta que nele há um vídeo em que todos os alunos estavam sendo entrevistados pelo diretor e concordam em passar a vida naquele colégio. Ao ver que foi descoberto, Monokuma confessa ser o responsável por roubar algumas memórias dos alunos. Nesse momento, Naegi conta que enquanto investigava o necrotério, percebeu que apenas 9 freezers estavam sendo usados, apesar de 10 de seus colegas terem sido mortos. Com isso, ele conclui que um dos corpos foi tirado do freezer e usado em outro caso para simular uma nova morte. Ao analisar o corpo, o garoto afirma que o cadáver que encontraram no jardim tinha feridas idênticas às que causaram a morte de Enoshima Junko. Isso significa que haviam 7 alunos vivos e não apenas 6. Além disso, a 7ª aluna que estava viva, Ikuzaba Mukuro, era responsável por aquele jogo macabro. Essa seria a conclusão da turma, caso Naegi não tivesse se atentado a mais um detalhe. Na mão direita do corpo que foi encontrado no jardim, havia uma tatuagem de identificação do grupo de mercenários Fëanor. Então, aquela pessoa mascarada que havia morrido não era Enoshima, mas sim Ikuzaba Mukuro. A verdadeira pessoa que controlava o urso diretor havia fingido a própria morte para se esconder, e essa pessoa era Enoshima Junko. Para provar seu argumento, Naegi conta que o urso havia desligado o computador bem na hora que o vídeo mostraria a entrevista de Enoshima com o diretor. Além disso, em todas as fotos distribuídas para os alunos, o rosto da garota estava coberto. Essa foi uma estratégia que Monokuma usou para que os estudantes não percebessem que a Enoshima da foto era diferente da garota que eles haviam conhecido quando chegaram ao colégio. O rapaz afirma que Enoshima Junko e Ikuzaba Mukuro trocaram de lugar desde o início. Como todos os demais alunos haviam perdido a memória, eles não notaram a diferença. Ao matar Ikuzaba Mukuro, que havia trocado de lugar com ela, a verdadeira culpada conseguiu fingir perfeitamente sua morte. Após isso, todos os estudantes apontam Enoshima como sendo a organizadora daquele jogo e a pessoa por trás do urso demoníaco. Inesperadamente, a garota revela sua verdadeira forma e conta que Mukuro era sua irmã gêmea. Juntas, elas formavam o desespero de nível super colegial. Para que o plano das irmãs desse certo, era necessário que uma delas fizesse tudo às escondidas para poder controlar Monokuma e vigiar os alunos. Como Enoshima era a mais inteligente, ela ficou com essa função, porém o título de soldado de Mukuro poderia assustar os demais alunos e fazer com que eles desconfiassem dela. Então a garota decidiu usar o título de moda de nível super colegial de sua irmã, e para isso precisaria usar um disfarce para se parecer com ela. Após revelar sua verdadeira identidade, a garota psicopata mostra para os alunos como está a atual situação do mundo lá fora. Tudo estava sendo controlado pelos seguidores de Monokuma e a humanidade entrou em colapso. Genocider Show aparece e confirma a veracidade daqueles vídeos. Como ela e Fukawa, apesar de habitarem o mesmo corpo, não compartilham memórias, Genocider se lembrava de tudo o que havia acontecido antes dos alunos terem suas lembranças apagadas. Ela conta sobre o maior incidente que já ocorreu na história da humanidade. Enoshima aproveita o desespero dos alunos para tentar fazer com que eles desistam do julgamento e aceitem passar o resto da vida dentro do colégio. A garota afirma que todos os seus familiares estavam mortos. Segundo ela, há mais de um ano o mundo que eles conheciam havia deixado de existir. Os alunos ficam assustados, pois estavam naquela escola havia poucas semanas, mas Enoshima conta que eles já estavam lá há mais de 2 anos, porém, toda
todas as suas memórias referentes a esse período foram roubadas. Eles eram colegas de classe que já tinham vivido juntos por 2 anos, mas acreditavam se conhecer há pouco tempo. No final das contas, aquele jogo foi arquitetado para que os grandes amigos matassem uns aos outros. Após o primeiro ano de aula, a maior parte dos estudantes do Colégio Topo da Esperança foi exterminada. Para proteger os sobreviventes, o diretor iniciou o plano de isolamento da escola. O que o homem não sabia é que as 2 irmãs do desespero estavam dentro do colégio. Assim, o refúgio que havia sido construído para proteger os estudantes se tornou uma jaula perfeita para aprisioná-los. Após contar tudo isso, novamente Enoshima muda as regras da votação. Ela diz que os alunos terão que escolher entre o desespero e a esperança. Caso todos os alunos escolham a esperança, eles vencerão, mas se pelo menos um voto estiver a favor do desespero, ela vence. Mas eles poderiam ficar tranquilos, pois Enoshima não participaria da votação. No entanto, se ela vencesse o jogo, todos os estudantes seriam punidos. A punição seria que todos eles viveriam em paz dentro do Colégio Topo da Esperança para o resto da vida, mas para isso, Naeg seria sacrificado. Absolutamente todos ficaram tomados pelo medo. Eles não sabiam exatamente o que poderia encontrar fora daquela escola e nem mesmo sabiam se seriam capazes de sobreviver nesse novo mundo. Enoshima estava confiante de que eles cederiam ao desespero e Naeg estava a um único voto de ser executado. Para garantir sua vitória, Enoshima conta que o mundo lá fora está contaminado e eles só estão vivos por causa do purificador de ar. Porém, se ela morresse, o purificador seria desligado e as portas seriam destrancadas. Antes de iniciar a votação, Naeg pede que seus colegas não deixem o desespero influenciar sua decisão, pois viver o resto da vida controlado por desespero é o mesmo que não viver. Eles tinham a responsabilidade de levar a esperança de seus amigos que faleceram para o mundo. Após ouvir as palavras de seu colega, os alunos se enchem de esperança e decidem que irão enfrentar o que quer que esteja esperando por eles lá fora. Enoshima fica surpresa ao descobrir que perdeu o jogo que ela mesma construiu, porém ao mesmo tempo fica empolgada ao lembrar de sua trajetória e de todas as coisas terríveis que fez. O desespero de saber que está vivendo em seus últimos minutos toma conta da garota e aquele se torna o momento mais feliz de sua vida. Naeg tenta fazer com que ela desista de sua execução, pois apesar de tudo, ninguém queria que acontecesse mais uma morte. Mas Enoshima afirma que deseja aproveitar cada segundo do desespero de morrer, já que é algo que se pode experimentar apenas uma vez. Nesse instante, ela aperta o botão vermelho e declara o início de sua punição. Primeiro ela é metralhada por centenas de bolas de beisebol, em seguida passa pelo globo da morte, depois é queimada em uma fogueira e é atropelada por um caminhão de bombeiros. Por fim é esmagada na mesma esteira em que pretendia eliminar Naeg injustamente. Após acompanhar a execução de Enoshima, os alunos se reúnem em frente ao portão principal e Naeg aperta o botão que os devolveria à liberdade. E você, o que faria se fosse um dos alunos do Colégio Topo da Esperança? Escolheria a liberdade de viver fora daquela escola ou optaria por permanecer em um lugar seguro? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap de anime. Até lá!